aqui no Rio de Janeiro, no 7º episódio do podcast Fala Coruja. Esse podcast que fala sobre literatura, livros, publicação e muita inspiração. E nessa edição nós estamos aqui com 2 autores da editora Perencim, muito especiais, para falar sobre um tema que particularmente eu gosto muito, que é o que os nossos livros carregam sobre nós. Eu já vou adiantar, dar um spoiler e dizer que a minha opinião é que eles carregam tudo, e de tudo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, um pouco de mistério, porque o autor não pode revelar tudo também. Eu gostaria de começar esse bate-papo com vocês se apresentando, contando um pouquinho sobre o livro de vocês. O João já tem o livro dele e a Sabrina está no processo. Então, conta um pouquinho para o pessoal a história de vocês. Bom, comecei a escrever muito que por acaso, né? Mas com uma intenção de realmente passar emoção, né? Porque o que eu mais gosto de passar é emoção para as pessoas. Então, como eu sempre quis emocionar, eu sempre quis trabalhar com comunicação também, embora eu fosse do direito, da área do direito, eu já vinha no teatro, eu já vinha com essa história assim da emoção, de trabalhar de querer trabalhar, né? Com essa área da comunicação, entrei para o jornalismo, né? E, por acaso, comecei a escrever durante a pandemia. Falei, vou escrever. Legal. E me empolguei. E aí, durante esse período da escrita e tal, coisas foram acontecendo, e eu fui colocando, outras coisas já passei pela minha vida, que eu achei interessante colocar. E assim foi nascendo o livro, né? E por aí foram 5 anos e a gente em contato, né? E você lá me dando maior força. Que bom, porque cada processo é muito individual. A Júlia, que estava aqui antes, ela falou o primeiro livro dela, ela escreveu em 11 dias. Daí o segundo ela já levou mais tempo. E aí, você levou 5 anos, agora saiu. 5 anos. Tem pessoas que estão no processo de consultoria há mais que 5 anos. Então, o livro ele acaba nascendo no momento que ele precisa nascer. Verdade. É aquele filho que escolhe quando vai vir ao mundo. É engraçado isso, posso... Claro. Esse é o meu livro, né? Para falar ali na câmera, esse é o meu livro. Quero, inclusive, agradecer quem ajudou, ajuda ou ajudará o autor, em todos os sentidos. E aproveitando que já apresentei o livro, né? Falar que ele não foi construído com 11 dias. Aqui tem a minha primeira poesia, que foi escrita com 10 anos. E tem uma poesia que foi escrita praticamente quando eu submeti para a editora, né? E foi um processo de construção aos poucos, que eu percebi que tinha um livro acontecendo, vamos colocar assim, quando eu entendi que o conjunto de poesias com esse título era um livro. Né? Então, o processo de construção foi um processo ao longo do tempo. Né? Eu já escrevia desde muito cedo, né? desde criança, como uma atividade que eu não entendia muito bem para que eu estava fazendo aquilo, né? E aquilo se expressava em mim. Né? Tem uma entrevista da Clarice Lispector que ela fala assim... talvez não seja exatamente como eu vou falar, mas do tipo, cara, eu não sei o que eu seria sem escrever, eu acho que eu ia morrer se eu parasse de escrever. Então, é uma coisa que eu me vejo sempre fazendo e tomar a coragem de expor a poesia é uma coisa que depende de N fatores, né? N variáveis. Então, carrega de mim um pouco disso. Carrega em mim a ideia de mostrar que a gente vive numa época que tá para além só do amor e ódio, né? Que as pessoas hoje em dia acham que tudo é 880, ou é tudo ou é nada, ou você é A ou você é B. E existem camadas, muitas camadas, né? Existem muitas coisas que permeiam a nossa existência. Sob o ponto de vista narrativo, entre aspas, né? Porque a poesia não é uma prosa. É claro que eu, sendo homem, eu coloquei algumas coisas que são mais masculinas, mas eu, relendo o livro, eu percebi que é um livro muito feminino, porque ele tem essa presença, tanto em termos de existências reais, quanto em termos de existências imaginárias. Então,
isso daí é uma outra camada do livro. E, por fim, eu acho que daqui a uns 20, 30 anos eu vou entender o que eu estava fazendo quando eu lancei esse livro. Ou não, assim, não queria te desanimar nesse processo, mas a escrita, ela é um processo contínuo de autodescobrimento. E eu acho que a maior liberdade que o autor pode ter é viver suas variadas personalidades dentro das nuances da escrita. Então, quando eu pego, por exemplo, o meu primeiro livro, que é um romance parecido com novela mexicana, porque na época eu fui muito estimulada. Para você que não sabe, se chama Face Inversa do Amor, não é isso? Isso, Eu tenho o livro. Está Eu tenho o livro. atualizado. É. A Face Inversa do Amor tem muito dessa construção de romance. E a protagonista era uma jovem escritora de 15 anos. E na época, eu era uma jovem escritora de 15 anos. Então, as pessoas fazem uma conexão direta com a protagonista. Na verdade, não tem muito a ver as histórias. É uma dos meus alter egos ali. Mas, quando nós olhamos para a escrita, o que eu acho mais interessante que os livros carregam sobre nós é isso. É que eles carregam também o que nós não somos. Então, nós vivemos, na realidade, presos a uma realidade em que nós temos que ser constantemente quem nós somos. Sim. E a escrita é como se fosse uma porta para vários universos onde nós poderíamos ser quem nós gostaríamos e até quem nós não gostaríamos de ser, porque é escrita. Então, muitas das coisas, até desses 2 livros meus aqui, que não são histórias, são prosa, textos, algumas ideias, histórias baseadas em experiências também, só que ao mesmo tempo tem muita ficção. E é um pouco do que a gente encontra também numas histórias que a Sabrina vai misturando ali, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Outros autores também da editora. Essa capacidade de permear vários universos, além do universo físico e real, eu acho que é a grande arte da escrita. É verdade. O Paixão e Raiva São Festivas, ele tem uma situação, até lembrando aqui o Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor que finge a dor que sequer sente. Né? A biografia, você sentiu a dor, né? Não, claro. Não, com certeza. E o protagonista poético, né? O eu lírico, ele sente a dor, né? Mesmo se você não sabe se aquela dor existe ou não, mas o eu lírico, ele sente a dor. E a pessoa que ele sente a dor, que é sentida, né? É diferente da biografia, porque não tem o jogo da poesia, né? Tem na prosa poética, eu não sei se as biografias hoje em dia estão indo nessa linha, mas... Então, eu queria só frisar que existe muita coisa do que não é o João, entendeu? Até porque isso foi um ato que veio depois de alguns livros acadêmicos, vieram 4 livros acadêmicos antes. Então, quando eu lancei esse livro, eu percebi que existem dois universos da escrita diferentes, né? Ou 3, sei lá. Um universo que é um universo... Ou mais, né? Mas pelo menos 2, né? Pelo menos 2, que é um universo que você é obrigado a dizer a verdade. E um outro universo em que... O que é, na verdade, a verdade? Ou o que é o que a gente está falando? Porque se o eu lírico é uma coisa inventada, se o que está sendo dito é uma coisa inventada, pode ser que nada daquilo seja aquilo. Pode ser que esse livro tenha como protagonista uma pessoa que você nunca viu, que as pessoas com quem você convive nunca viu. Pode ser que te tragam uma emoção nova. Pode ser que te levem para um lugar que você jamais esteve. Mas, em essência, eu não estou fazendo aqui uma citação da ABNT, né? Eu não estou fazendo aquele trabalho de investigativo que nem tem do jornalismo, né? Isso, né? Acho que a beleza da escrita é quando você passa o sentimento e você não está preocupado com o que você vai colocar ali, com o que vai... Você tem que jogar no papel, você tem que botar o sentimento. Porque eu acho que é essa a intenção, né, do escritor, é tocar no coração da pessoa. Pelo menos a minha intenção foi só tocar, só emocionar, sabe? E passar uma mensagem. Eu acho que eu tinha um propósito também. Foi o que a gente conversou. Eu falei, eu tenho um propósito, sabe? Cativar, de alguma forma ali, para incentivar a pessoa a não desistir. Então, depois de tudo que eu passei, por ser uma biografia, depois de tudo que eu passei, eu quis deixar
tipo a Anne Frank, assim, que queria deixar A a história dela no mundo, a marca dela, né? Um registro histórico, Deixar né? um registro. Vou registrar aqui para ninguém desistir. Porque, tipo assim, eu já levantei, já subi, já caí, e eu não desistia, sabe? Todo Eu mundo falei, pode ir. Todo mundo pode, ninguém... E acho que é meio isso. O autor, ele acaba botando dele, né? Ele acaba passando a essência dele ali. O próprio Pequeno Príncipe foi isso que aconteceu, né? O Anthony colocou ali, era ele totalmente. Eu vejo ele era um piloto e ele estava ali. O piloto estava ali no livro, né? Então, ele passou, era a história basicamente do imaginário dele para tocar, né? Porque... E tocou como ninguém, né? Também o cara, a gente... Eu penso que também nós somos nossos leitores. Curva, né? Claro. Nós somos nossos leitores, né? No sentido de que eu vou até aqui. Daqui em diante é o que o leitor conseguiu ver no que eu escrevi, né? Tem uma dimensão do imponderável, do desconhecido, de uma descoberta. A gente vai até determinado ponto. Dali em diante tem o comentário da pessoa, a pessoa se emocionando, a pessoa encontrando uma outra possibilidade criativa que você não tinha percebido, até de continuar a sua obra, né? E nós somos tudo que a gente viveu também, né? Também. Com certeza. E tudo que a gente leu. Isso. E o interessante Isso tudo. é que o leitor, quando nós sentamos para conversar com o leitor a respeito do livro que foi escrito por nós, ele vai ter uma visão completamente diferente da nossa própria escrita. Como autor, você já se depara com isso, você vai se deparar em breve com comentários que você pensa, mas eu não escrevi isso. Então, o leitor lê aquilo que ele tem dentro dele. E quando você disse que a escrita é colocar sentimentos no papel, é por conta disso. Nossos sentimentos se conectam com os sentimentos do leitor e ele tem uma interpretação sobre aquilo. Então, nós sempre vamos escrever uma história que pode ser interpretada de infinitas possibilidades por infinitos leitores. Isso mesmo. E o mesmo leitor, ele vai ter percepções diferentes em momentos de vida diferentes. Isso aí. E o próprio autor sobre o seu próprio livro. Por isso que eu falei dos 30 anos, né? Porque os livros envelhecem. Até eu queria agradecer a pessoa que fez a capa, né? Porque se você pode ver aqui, tem uma referência a vinho, né? Porque o que passou, ele envelhece, e às vezes envelhece bem. Aí você vê, pô, tá tudo bem, eu poderia ter melhorado o que eu escrevi, mas eu fiz o melhor que eu pude, né? Você que tá querendo escrever hoje, pense nisso. Né? Ele gosta de câmera. Ele gosta. Ele gosta de câmera. No livro fala isso. Que é terapeuta, hipnólogo, então ele já tem o tchan. Isso mesmo. Eu fujo, Isso. ele Não, tá amando. eu atendo com hipnose à distância. Então, eu atendo o quê? Olhando pra câmera, né? Então tá. Eu tô vendo você. Tá Você tá me vendo. Uma experiência quântica de unificação. Olha isso. Entendeu? Então ele já se sente à vontade. Não, mas agora falando sério. Tudo o que a gente escreve evolui ao longo do espaço e do tempo. Se eu levar esse livro para Goa, que o pessoal fala português, vai ter uma percepção. Se eu levar para Portugal, vai ter outra. Se eu levar para Angola ou Moçambique, se eu levar para uma comunidade de língua portuguesa em Boston ou na Flórida, cada um vai perceber uma coisa diferente no que eu estou escrevendo. E a biografia é a mesma coisa, porque ressoa com quem pensa parecido, sente parecido, vive parecido, né? Quando você fala assim, eu não gosto de câmera, eu tenho uma certa resistência à câmera. Quantas pessoas não vão querer comprar seu livro para perceber como é que isso tá nessa biografia, né? Tem coisas que a gente fala e que a gente não escreve, e vice-versa, né? Exato. Então, assim, nem tudo a gente fala, né? Tem coisas que a gente não fala, mas no livro a gente coloca. Isso. Porque a escrita ela tem esse poder de libertar o escritor e também o leitor. Isso. Você tocou num ponto muito interessante sobre a linguagem, que é uma área de estudo minha, principalmente nesse momento para o meu próximo livro. E você falou sobre a percepção das pessoas ser diferente em locais diferentes. E é muito legal pensar sobre isso, porque a forma como nós conhecemos a nossa linguagem molda muito a nossa percepção da realidade. A nossa linguagem, ela cria a realidade, não é o contrário. Nós não usamos a linguagem para descrever o que é real. Nós criamos a realidade através da nossa linguagem. E existe um estudo que comprova isso a respeito da diferença entre
como nós percebemos a língua. As pessoas latinas e as pessoas que falam inglês, por exemplo. E nesse estudo, eles perceberam que, por exemplo, as pessoas consideram o tempo na língua inglesa com distância. Um long time. Uma coisa longa. Aqui, por exemplo, o Brasil e os latinos consideram o tempo como uma quantidade. Muito, pouco. Demorou muito, demorou pouco. Então, essa pequena diferença já muda tudo, porque o tempo é tudo para a humanidade. Quando eles fizeram esse estudo, eles colocaram um copo e esse copo ia enchendo num período determinado de tempo. Quando o mesmo vídeo eram vídeos iguais, só que em um desses vídeos o copo transbordava. Era o mesmo tempo. Quem era latino achava que levou mais tempo, porque entende o tempo como quantidade. Quem falava inglês achou que era o mesmo tempo, porque entende o tempo como distância. E essas pessoas que falam inglês foram submetidas a um vídeo com a mesma dinâmica, só que com uma linha. E essa linha era mais longa em determinado vídeo. E eles acharam que o vídeo era mais longo porque a linha era maior. Ou seja, e as pessoas bilíngues. Também teve as pessoas bilíngues, quando elas eram questionadas na língua latina, elas achavam que o copo transbordando era mais tempo, e questionadas na língua inglesa, elas achavam que a linha mais longe era mais tempo. O que isso mostra? A forma como nós nos comunicamos, a linguagem que nós utilizamos, ela molda tudo ao nosso redor. A própria palavra saudade, que não existe em vários idiomas. Como que você explica saudade? Não, eu já vi traduções erradíssimas de saudade. Eu ouvi uma tradução em inglês dizendo que era uma tristeza. Cara, tá bom, mas tem mais do que... essa bosta é maior, entendeu? Bota mais tempero nesse feijão aí, cara, porque... Entendeu? E como que você explica a realidade que não é tão clara para uma língua, por exemplo? Se você não tem a mesma linguagem que aquela. Tem até um poema nesse meu livro que fala sobre isso, que todos nós somos livros abertos, mas escritos em idiomas diferentes. Quem está disposto a ler o seu? A aprender o seu idioma? Eu quero falar uma coisa que eu acho que talvez quem tá com a gente vai gostar de saber. Eu me dei conta que eu era poeta, tá? Não é porque eu fazia. Não é porque o cara nasceu poeta. Não, nada disso. Eu decidi fazer a poesia com 10 anos porque eu ouvia que poesia era uma parada maneira. E aí eu decidi testar. E eu fiz uma poesia até o carteiro, né, que tá aqui. De, acho que 3 linhas, 4. E aí depois, lá quando eu tinha... Lá para 16, 17, eu escrevia na carteira poesias durante a aula, quando a aula tava chata. Até desculpa se algum professor tá assistindo, mas... Você escrevia muita poesia? Eu escrevia muita poesia. Tá. Inclusive, antes do intervalo, sabe? Eu gostava de uma... enfim, não vou entrar em detalhe. Mas eu tava escrevendo ali... Sempre tem uma musa, né, por trás, né? Mas aí eu tava escrevendo lá, ou um muso, né? Cada um com seu cada um. Aí eu tava escrevendo lá na mesa, passou um amigo meu, sem eu saber, porque eu já tinha saído pra comer meu lanche, olhou, viu que eu tinha apagado uma parte da poesia, e eu tava sentado com um bloquinho de anotação, porque eu tava pensando numa narrativa longa naquela época. E aí ele passou, virou pra mim, falou: João, eu já vi poesias melhores. Nossa. Eu falei assim, cara, peraí, você tava olhando a parada que eu escrevo? E aí nasceu um poeta. Entendeu? Isso foi antes de eu concorrer no concurso de poesia, que eu ganhei 3º lugar. Mas foi essa situação aí que... Entendeu? Caminho mesmo. Eu falei, cara, não, peraí, tem gente que tá vendo, eu não tô expondo nada e tal. Aí eu fui declamar, e enfim, aí é outra história. Viu? Muitas pessoas... Eu estava conversando com as meninas antes sobre estereótipos que os escritores têm automaticamente. Quando você chega em um ambiente, você fala que você é escritor, existem alguns estereótipos que permeiam e falam antes de nós nos pronunciarmos. E essa questão de começar a escrever na escola, eu acho que
aconteceu com muitas pessoas. Eu não fui aquela aluna muito centrada também. Aproveitando que você pediu desculpa para os seus professores, também quero pedir desculpa para os meus professores, porque quando eu não estava dormindo, porque eu às vezes dormia, eu estava escrevendo livros, então meu primeiro infanto-juvenil foi todo escrito no Colégio Tiradentes. Muito obrigada, Colégio Tiradentes. E o outro foi escrito em outros momentos também no Tiradentes. Até que o Tiradentes me deu bastante inspirações. Boa. E figura histórica, inspiradora. E eu lembro que numa aula, não sei se era história ou geografia, porque eu estava escrevendo, eu estava procurando onde que seria desenvolvida a história. E aí eu perguntei para o professor um lugar que havia muito petróleo e tudo mais. Aí ele deu uma aula lá e eu falei, obrigado, só queria saber a cidade. Aí eu fui, e o livro todo acontece naquela cidade. Mas nós temos esse despertar, muitas vezes na juventude, igual você disse. Escreveu uma poesia com 10 anos. Eu escrevia também muito jovem. Eu queria saber da Sabrina, não sei se você já escrevia jovem, criança também. Eu conto lá no livro, o teste eu fiz. É verdade. Eu já escrevia. Nessa época. Tanto é que eu fui fazer o teste e tinha um texto próprio. Ela perguntou, você tem um texto próprio? Eu falei, tenho. E mandei ele o texto, né? Então, ali eu já escrevia, já gostava, sempre gostei de escrever. Já está na gente, né? Eu acho que a gente já tanto lê quanto escrever. Eu sempre gostei de ler. E hoje a minha filha já está pegando esse costume, assim, desde pequenininha. Porque agora ela já está do lado, já tem um livro, já não faz algumas coisas para ler. Porque o livro, leitura, ela é um hábito que a gente às vezes se pega, né? Eu não ligo televisão, dificilmente eu ligo uma televisão. Eu pego o livro. Então, eu tenho preferência em pegar um livro do que ligar uma televisão. E sempre foi isso que eu quis para minha filha, mas ela não tinha o hábito ainda. Agora ela está começando aos pouquinhos, odiava ler. Acontece. Não, eu não quero ler. Natural, né, nessa fase. Criança, assim, não quer fazer qualquer coisa, quer jogar, fazer qualquer coisa. E aí, agora ela está começando já a criar. Isso. Aí, quando eu falei para ela que eu escrevia, ela ficou, como assim? Você escreveu um livro? Mas tal, sabe? Criou aquela curiosidade, né? Para saber. Um incentivo mesmo dentro de casa. Já começa a querer já dar as primeiras palavrinhas ali. Isso, dá aquela rabiscada. É interessante. Assim. Você falou que é uma coisa que nasce conosco. Realmente, eu acredito que a escrita... Nós temos aptidões. Nós nascemos. Qualquer ser humano nasce... Todo mundo tem dom. Aptidões. Né? Todo mundo tem dons específicos. Eu não nasci com o dom de jogar futebol. Não sei, mas eu tentei. Era muito ruim. Então, eu acho que realmente nós nascemos com algumas... Eu gosto de chamar o dom de predisposição. Porque o dom, às vezes, ele pode parecer uma coisa muito mágica e inalcançável, sabe? Agora, uma predisposição ela é alcançável para qualquer pessoa. Porém, se você não tem tanta predisposição, vai ser mais difícil. Mas eu enxergo a escrita desse modo. Algumas pessoas, elas têm uma predisposição, níveis diferentes de predisposição. Se você treinar, você vai conseguir alcançar, melhorar dentro desse processo de escrita. Agora, quem já nasce realmente com uma predisposição maior, tem esse incentivo dentro de casa, na família... Isso pode ser trabalhado também. Isso pode ser trabalhado. Às vezes a gente não nasce com um dom, mas quer tanto que consegue. Isso. Sim, e tem a coisa do tempo também, né? Porque tem gente que produz com muita velocidade. Eu estava assistindo um episódio que a autora escreveu, acho que um livro em 3 meses, não foi isso? Esse meu livro aqui... Porque, assim... O livro para mulheres livres, eu escrevi em uma viagem de 4 meses. Então. E existe, né, eu fiquei bem focada em escrever, porque o livro é sobre liberdade. Foi uma viagem que eu fiz sozinha, uma viagem longa, onde eu fiquei em meses em lugares diferentes. Fiquei 1 mês em São Paulo, que era super agitado. Depois fiquei 1 mês em Santa Catarina, em um lugar super tranquilo e calmo. E tudo isso trouxe experiências específicas e foi um processo muito imerso dentro dessa publicação. Sim. Eu trouxe textos de alguns outros momentos que eu já tinha guardados e coloquei aqui. Mas, por exemplo, esse levou maior tempo. E você foi sozinha? Sozinha. Agora você vê... Eu estava muito focada. Isso, sim, super focada. O que eu estava dizendo é que, assim... Por exemplo, que nem esse caso que você falou do seu livro, né? O Macunaíma foi escrito em pouquíssimo tempo, mas o processo de construção
poético do Dorival Caymmi durava muito tempo. Muito tempo, anos. E era uma poesia que, se você olhasse, você fala, pô, não, ele não levou 10 anos para escrever essa poesia. Então, assim, o dom se expressa, mas a forma como ele se expressa, a gente não controla às vezes, né? É uma coisa assim... Machado de Assis foi autodidata, né? Machado de Assis é um... Bem que ele, né, é um crânio abençoado, né? Então, alguns dons se manifestam, mas... Bem cedo também. Eu acho que é interessante deixar esse incentivo para que qualquer pessoa possa ter o privilégio, porque às vezes a escrita se torna um privilégio de tão inalcançável que algumas pessoas enxergam ela. Exato. Então, que as pessoas tenham o privilégio de se conhecerem através da escrita. Porque, como o tema aqui, vou retornar um pouquinho ao tema para nós finalizarmos aqui, para vocês pensarem em como vocês querem finalizar. Nós carregamos muitas coisas dentro de nós, e a partir do momento que colocamos um livro no mundo, essas coisas de dentro de nós se transformam em coisas dentro de outras pessoas. Uhum. Então, é uma responsabilidade muito grande, independentemente se você levou 11 dias, 4 meses ou 10 anos da sua vida, você tem uma responsabilidade a partir do momento que você publica uma coisa, porque aquilo pode reverberar de várias formas na mente de quem está lendo. E todo mundo deveria se sentir no privilégio de poder mudar algo em alguém através da escrita e principalmente mudar algo em si mesmo através dessa construção. Então, resumidamente, os livros eles carregam muitas coisas sobre nós, mas é impossível carregar tudo porque nem nós sabemos tudo que tem. Então, eu acredito que essa é a principal mensagem que eu acho sobre o tema. E eu queria ouvir agora a mensagem de vocês. Sabrina? Bom, eu acho que para você escrever um livro, você não precisa ser letrado, né? Não precisa estar dotado lá de erudição, nada disso, né? Basta você querer levar emoção. E, para mim, a vida é emoção, sabe? Eu levo a minha vida assim, porque eu acho que o material não é tão importante, né? O material está aqui por estar. Uhum. O principal somos nós, né? São as emoções, a gente olhar ao lado, a gente está percebendo as pessoas, percebendo o que ela vive. E eu amo histórias. Então, por isso que o que está no meu livro, o que está ali, o que carrega de mim, é a Sabrina total. Assim, sou eu inteira. Porque o meu livro, primeiro, fala muito sobre mim, né? Embora eu tente sair daquilo ali, colocar as pessoas que eu amo, né, em primeiro lugar. E aquilo vai ficar para sempre. Né? Eu estou colocando aquelas pessoas para sempre. Pessoas muito importantes que, para mim, fizeram coisas incríveis, né? Porque, para mim, é incrível porque são as pessoas que eu amo. Então, né? E também, por exemplo, a história do meu avô, que eu conto, né, no livro. Para mim, ele tem uma das histórias mais lindas, uma das histórias mais lindas, sabe? E aí, infelizmente, quem lê o livro vai saber, né? E eu não sabia o porquê daquilo, né? Então, assim, tem um mistério da vida. Então, o meu livro vai carregar o mistério dessas coisas todas, né? Que o João deve estar agora curioso para saber. E, assim, é muito emocionante até para mim falar do livro. É difícil até para eu falar, né? Porque, assim, uma biografia carrega emoção. Então, assim, é muita emoção falar do meu livro, né? Muita emoção. E, para mim, foi um presente, foi uma bênção escrever esse livro, sabe? Foi difícil, eu quase desisti, você sabe? Eu quase desisti algumas vezes, porque falei, cara, eu vou botar isso tudo, né? Todas essas emoções da minha vida. E eu falei, não, vou desistir. Falar com a Rafa, vou desistir. Não quero, né? Que a gente não quer abrir. Acontece. A gente não quer abrir. As pessoas são assim. A gente não chega assim, oi, tudo bem? Né? A gente se conhecendo ali fora. E aí, fala da sua vida, né? Quem são as pessoas da sua vida? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Né? A gente não fala sobre isso. Às vezes a gente conhece pessoas que a gente nem sabe quem mesmo. Elas são, né? O que elas fazem, a família delas. E às vezes tem uma história linda por trás. Né? Então, eu criei coragem por isso. Falei, cara, eu tenho que falar. Porque é bonito a gente contar, né? Eu tive o privilégio de conhecer meus 4 avós. Isso é muito incrível. E de viver ao lado deles muitos anos. Eles faleceram, eu tinha 20 anos de idade. Então, é um privilégio eu conhecer a história deles. Eu ouvi conselhos deles nesses anos todos, né? E isso está no livro. Tem pessoas que não conheceram os avós, né? Então, assim, foi, ao mesmo tempo, felicidade plena, né?
ao mesmo tempo, eu vivi o luto de todos eles. Né? Porque tem gente que nem conheceu os avós, não viveu esse luto. Eu vivi o luto dos 4. Um deles faleceu um pouquinho antes da pandemia. O que é maravilhoso ter vivido tantos anos, né, com os meus avós. Por outro lado, tem aquela questão de perdê-los, de ter mas também é um sentimento que eu carrego comigo, né? Então, todos esses sentimentos eu coloquei ali no livro, tentei colocar. Isso. E é eterno. Né? Esse ponto vai que eu chegaria, né? Muitas vezes... Isso é bonito. Para mim, isso aí... Falei, eu tenho que ter coragem. Coragem eu sempre tive, sempre fui corajosa. Falei, agora eu vou ter coragem de publicar e de seguir. Porque é isso, né? É finalizar um trabalho que eu vinha fazendo, né? E com a intenção realmente de tocar e emocionar. Total. Sabe? Porque isso sou eu. Tocar e emocionar sou eu. Então, assim, não faria nenhum sentido eu fazer um livro sem tocar e sem levar principalmente, assim, a coragem, sabe? Tipo assim, não desiste. Aquela mensagem, assim, para as pessoas não desistirem. Altos e baixos, e não desista. Continue, e o livro passa muito isso, através de experiências de vida mesmo. Então, o livro sou eu todinha, minha vida muito bom. Minhas experiências. E você disse sobre perdas. E o livro é uma forma de você eternizar aquilo que, às vezes, nós perdemos. Então, no livro, é uma forma de honra também, honrar a sua própria história, honrar as histórias que passaram pela sua história e ter esse sentimento de que, por mais que você tenha perdido fisicamente alguém, você nunca pode perder uma memória. E o livro possibilita que essa memória seja acessada não só por você, mas por várias outras pessoas que têm esse mesmo sentimento e conectam com essa emoção que você tem. Então, parabéns pela história. Vamos ouvir o que o Gil... Não, eu fiquei pensativo, né? Porque você fala um troço desse pra uma pessoa que está trabalhando como terapeuta nos últimos anos, né? Eu penso em várias coisas ao mesmo tempo, mas enfim. E falo muito de Deus também. Não falei ainda. Prossiga. De Deus. Só para, desculpa te Prossiga. Não, é basicamente... porque Deus já é tudo, então já definiu rápido. É o alfa e o ômega. Eu falo muito de Deus também. Não, eu fiquei sem palavras. Não, sério mesmo. Deixar um escritor sem palavras é um privilégio. Sim mesmo, tô em branco, tô livre, tô em branco. Entendeu? Folha em branco. Eu acho assim... A gente tem que dar um recado pro futuro leitor, né? As pessoas que vão ler nosso livro. Então, vou olhar aqui para a câmera, vou olhar para você. Eu acho o seguinte, eu vou falar duas coisas. Uma para quem lê e uma para quem escreve. Primeiro eu vou falar para quem escreve. Ou quem quer escrever. A gente tem que ser muito a gente mesmo. A dor e a delícia de ser a gente mesmo é única. A gente vive numa época que as pessoas... Para falar em Deus, né? A gente vive numa época que as pessoas estão usando pouco da sua capacidade contemplativa, estão meditando pouco, elas estão se estressando muito, elas estão buscando prazer muito imediato, estão amando pouco, elas estão... fazendo de tudo para conseguir alguma coisa, estão rezando pouco, orando pouco, o verbo que você quiser. As pessoas estão querendo demais e estão deixando de ser. O futuro está onde está, o passado está onde está, o presente está onde está. Se a gente muda os tempos, as coisas ficam muito confusas. Assim como quando a gente muda o eu e projeta em outro, ou a gente projeta outro na gente. Então, existe uma linha divisória entre quem você é e quem a outra pessoa é. Quando isso é esquecido, a dor é muito maior. Então, o meu convite para quem quiser escrever é muito grego da minha parte, mas você vai entender. Conheça-se ou conheça-te a si mesmo ou a ti mesmo. Porque se você não souber quem você é, na hora de você escrever, você vai se perder. Né?
E para as pessoas que querem ler as minhas poesias, para as pessoas que querem ler... eu publiquei contos na Amazon, mas eu retirei porque eu pretendo expandir os contos que eu fiz para concorrer na Amazon. Também fiz contos para concorrer em outros concursos e não ganhei. Então, para vocês que estão a fim de ler o meu livro, o livro está na editora Perezin. Vocês podem dar um Google, né? E Paixão e Raiva São Festivas. E se vocês quiserem ler mais, vocês podem me acompanhar na minha rede social. O meu nome está aqui em cima. Tá? Procura esse nome aqui. Ok? E pensa no seguinte. Se o escritor estiver vivo, ele ainda pode escrever alguma coisa. Não é porque ele falou que não vai escrever, que tá com bloqueio. Não acredita nisso, não. Se o escritor tá vivo e ele tá em condição física para isso, pode ser que venha mais coisa. Ok? Muito bom. Muito bom, pessoal. Muito obrigada pela participação, a presença de vocês aqui na Cidade Maravilhosa, nessa temporada que eu estou gravando aqui no Rio de Janeiro. E a mensagem final que eu quero deixar para você, tanto escritor ou leitor, é uma frase que sempre mexeu muito comigo, que é a respeito da escrita. O livro que vai mudar a sua vida é o livro que você vai escrever. Então, se você ainda tem dúvidas sobre o que escrever, simplesmente faça o que a Sabrina falou. Deixe os sentimentos escreverem por você. Despeja tudo aquilo que tem no seu coração. Por mais que você não sinta que as coisas estão organizadas, porque a escrita ela tem uma habilidade incrível de organizar aquilo que está desorganizado. E de acessar aquilo que você nem sabia que tinha dentro de você mesmo. E gostaria de agradecer também a atenção de você que está ouvindo o nosso podcast e convidar você a participar de outras publicações aqui que nós já tivemos nos episódios passados e nos episódios seguintes. Te espero no 7º episódio.